Bom dia a todos. Uma quinta-feira a mais para o nosso estudo do Evangelho no Lar. Hoje é dia 2 de junho e agradecemos a presença, como sempre, dos nossos amigos espirituais que nos acompanham há mais de um ano nesse estudo e todos os nossos guias, o nosso anjo e toda essa legião de bons espíritos que vibram e que vêm estudar conosco e que vibram para que cada vez mais nós tenhamos abertura para esse processo que é a vida, para esse processo que é o melhoramento moral de cada um de nós, para os nossos desafios de todos os dias que acabam sendo um convite para que a gente olhe para as nossas mazelas todos os dias e que a gente tenha força, encontre esse caminho que é o caminho do aprendizado, o caminho do bem, o caminho da luz e o caminho do nosso aprendizado individual, cada um no seu processo, cada um no seu tempo. O importante é que a gente siga. O movimento é vida. Então, vamos tentar só não paralisar e se paralisarmos, entender por quê. Muito obrigada à força que nós recebemos a cada dia para seguir, a cada semana para seguir com esse evangelho e também levando essas palavras para mais pessoas. Muito obrigado pela vida e com essa energia de agradecimento, de gratidão, de abertura do coração, podemos pedir autorização para começar o nosso estudo do Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Começamos, como sempre, com uma mensagem do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles. Acautela-te dos amigos frios de coração enregelado. Há homens que mataram as emoções e deixaram-se vegetar em relação ao bem, exalando miasmas que contaminam. Portadores de pessimismo, malfazejo, que termina por infelicitar quem dele se acerca. Dilata o círculo das tuas afeições, no entanto, cuida-te quanto às influências de tal natureza, que terminam por perturbar, levando ao desencanto. Esses indivíduos amargos perambulam sem norte e tudo quanto vem sombreiam com a sua óptica escura. Deixe que brilhe o sol em ti. Eu tô pensando na cautela-te dos amigos frios, de coração enregelado. Nós também podemos ser essas pessoas, né? Muitas vezes. Então, como a gente emana energia, as energias também são emanadas das pessoas e das coisas, né? Então, com tudo aquilo que a gente decide se relacionar, é aquilo que a gente vai acabar recebendo de volta, né? Através dessas energias. Então, se eu tenho um grupo, né, de pessoas que caminham, né, de mãos dadas comigo, no sentido de que vão nesse sentido de algum estudo importante para a alma, alguma coisa assim, é daquilo que eu vou me alimentar. Se eu estou conectada com coisas mais materiais, com coisas, é com aquilo que eu vou receber, né? Muitas vezes a gente se sente irritada, se sente mal, se sente. Só que a gente não mudou as frequências do pensamento, e aí não é sobre os outros, né? Ele fala, que aquele lá me irritou, aquele outro. E eu tô pensando o que desde que eu acordei, né? De repente eu estou conectada com essas energias e acabo eu sendo essa pessoa, né? Sim, se já segue reclamando, né? Ai, aquele lá, aquele outro fez isso, aquele outro fez aquilo, ou seja, tá tudo na mesma energia, né? Não faz mais do que ser parte do mesmo círculo. Então, realmente, quando ele diz, né, dilata o círculo das tuas afeições, ou seja, não adianta querer mudar aquelas pessoas, esses amigos frios de coração de pedra, né, que se deixam vegetar em relação ao bem. Enfim, cada um tem o seu processo, né? Tem a sua parte que os toca, né? E como tu muito bem colocaste, tem dias que nós somos esses amigos frios que acordamos com esse coração
de pedra, enfim. Então, não adianta querer mudar o outro, né? Ver na gente o que que pode ser feito e procurar dilatar o círculo, né? Cuidando de nós mesmos, prestando atenção, ou seja, vigiar e orar, né? Por essas influências que nos perturbam. Tava lembrando de uma frase, né? Que a gente escuta assim: obrigada por estragar o meu dia. Obrigada por estragar, né? Mãe fala muito para filha às vezes, né? Por estragar o meu fim de semana, minha viagem, sei lá, minha qualquer coisa, né? Meu passeio, meu. Na verdade é o seguinte, né? Obrigada por me avisar que eu também estava nessa vibração que qualquer mínima coisa que acontecesse iria estragar o meu dia, né? Eu não teria mais condição emocional Sim. de aguentar, né? Essa é a verdade. E aí a gente joga pro outro e nesse momento a gente acaba por não entender o que está acontecendo, porque se eu não entendo, não pego a responsabilidade para mim, não digo, opa, bandeira vermelha aqui para mim, né? O outro pode ter feito o que for, não importa. Eu não consigo sair da vibração, né? Porque eu vou achar que são as pessoas. É o E meu é trabalho, são as pessoas, né? É engraçado que hoje eu realmente acordei mal, é muito difícil acordar mal-humorada, eu já acordei mal-humorada. E aí eu estava pensando, enquanto eu estava arrumando ali as louças, né? Eu disse, gente, eu preciso sair dessa vibração, eu preciso sair dessa postura, né? E aí eu li essa última frase quando junto contigo, e para mim ressoou assim meu Deus, como é difícil mudar a vibração. Deixa que brilhe o sol em ti. E era praticamente o que eu estava fazendo ali, que eu dizia, eu preciso mudar minha vibração. Mas como? Como é que eu faço isso? Porque eu tô, né, eu tô mal-humorada, eu tô, digamos assim, nessa flor da pele, né, que qualquer coisa eu estouro, irarará, que só eu posso mudar, né? Como eu faço, Joana, para deixar que o sol brilhe dentro de mim nestes momentos, né? Porque é justamente mudar essa vibração. A primeira coisa é entender, né? O que que tá acontecendo, porque geralmente quando a gente tá nesse estado é medo, né? É alguma coisa que tá nos afligindo. A É, primeira coisa é identificar, na verdade, né? Se dar exato, conta, né? isso já é um passo, com certeza. Porque quando eu consigo identificar, daí para de ser tudo esse mundo inteiro e começa a ser a coisa que é, né? Então, geralmente, o mau humor, né? Ele vem desse ego, né? Ferido que É. não tá ganhando o que quer, né? Tá puto com alguma coisa e geralmente é alguma insegurança, né? Algum medo, ó, perdeu alguma coisa, ou não ganhou como queria, ou não foi como, não, né? Não tá sendo como esperado, tá mais difícil do que queria. Aquelas coisinhas que a gente vive todos os dias, Todos né? os dias. E a gente pode continuar, né, perdendo a paciência, fazendo a coisa grande de qualquer forma, mas identificar, né, cada vez que putz, de novo, nossa, isso está me atingindo. Caramba, né, de novo soltei os cachorros, nossa, não precisava. Não significa que a gente tem que ter muita atenção, né, na mudança de comportamento externo, né? Porque não adianta só mudar, ai, não, não vou mais brigar, não vou mais discutir, ou não vou mais soltar os cachorros, mas dentro a gente continua, ou seja, a postura não mudou, a postura só mudou daqui para fora, mas daqui para dentro continua. Então não é sobre mudar essa postura apenas exterior, é começar a identificar que mesmo que continue, né, soltando os cachorros para o mundo, dizer, nossa, eu ainda não consegui mudar minha vibração. Nossa, eu ainda estou nervosa ou eu ainda não consigo nem identificar por que eu estou pé da vida. Mas as coisas eu estou realmente muito sensível hoje que qualquer coisa está me. E aí sim, né? Se for possível, se a gente for capaz de fazer essa autoanálise para voltar o que foi que me irritou, o que foi que me deixou fora da casinha já, né? Desde de manhã. Se não, enquanto a gente não identifica, é difícil a gente conseguir cortar a vibração, né? Porque ela vai estar Sim, vibrando ali. exato. Quando eu descubro, ela continua ali, só que ela já vibra diferente, né? Porque Uhum. é que, como tudo, se eu não vejo, não vejo, como se não existisse, né? Mas se eu vejo, é já uma luz, né? Já Sim, é alguma coisa, aquilo já muda algo dentro da gente, mesmo que siga doendo, mesmo que eu siga irritada,
Eu já vou no foco, eu já digo, olha aqui, ó, de novo isso aqui que me irritou ontem, me irritou Vai de perdendo novo. efeito, né? Vai perdendo efeito, porque daí tu vai olhando e vai dizendo, nossa, olha como que eu sou. Porque aí é o ego menos resistente, porque antes ele era o quê? Resistente porque ele, vamos supor, queria como queria, né? Do jeito que queria as coisas. Agora ele vai vendo, de novo eu quero como eu quero. Meu Deus, mas as coisas, né? E aí a gente vai colocando aquilo no seu devido lugar, pouco a pouco. Até que a gente vai rir no final, termina, quando a gente realmente entende, aceita e fala, olha eu aqui. Né? Então De não vem mais novo, aquela carga de que eu queria ser perfeito. Não, eu não sou, eu já sei que eu sou essa pessoa que eu quero tudo como eu quero, né? Então, esse é o bonito de fazer autoconhecimento, de se entender, né? Não é um processo rápido, porque a gente não está acostumado a olhar para essa causa, né? A gente está acostumado a botar para o outro, né? para fora, para É. os outros para correr. Então, Joana sempre nos traz esses convites, né? Convites existenciais, eu diria. É isso aí. Então, vamos para nossa leitura. Hoje estamos no capítulo novo, pessoal. Entrando, nossa, esse capítulo é mais um tapa na cara. Amai os vossos inimigos. Então, a primeira, retribuir o bem com o mal. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que fazeis? O que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis nos reinos dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47 e 20. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se somente fizerdes o bem aos que vô-lo fazem, que recompensa teríeis, já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para obter a mesma vantagem? Mas quanto a vós, amais os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestais sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Bom, só essas perguntas ali já foi um punhalada cada uma delas. Explicando então essas duas leituras, segundo o Evangelho. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e orgulho. Entretanto, geralmente, há equívoco quanto ao sentido da palavra amor, amar, nessa circunstância. Jesus não pretendeu por essas palavras que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e a de repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benévolo nos envolve num eflúvio agradável.
Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devamos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil, impossível mesmo de praticar, por entender-se falsamente que ele prescreve se dê o mesmo lugar no coração, tanto ao amigo quanto ao inimigo. Se a pobreza da linguagem humana obriga que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir diversos matizes de um sentimento, cabe à razão estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. É estender-lhes a mão que socorre em caso de necessidade. É abster-se, quer por palavras que por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente restituir-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo. Só vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual acredita que unicamente a morte o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Não tem nenhum interesse em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Em certos casos, perdoar parece-lhe mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, a maneira de ver é totalmente diferente, porque lança os olhos sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto. Sabe ele que, pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que defronta fazem parte das provas que deve suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer procedam dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, também não deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve igualmente agradecer a mão que lhe dá ocasião de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o predispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance das setas maléficas do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se julga ofendido pelos insultos daquele a quem considera seu inferior. Dá-se o mesmo com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. Meu Cara, Deus! esse para mim é um dos trechos mais maravilhosos do Evangelho. Tá aqui a resposta de muita coisa, né? Tá aqui a resposta de muita coisa. Eu falo muito sobre isso nos meus atendimentos, porque uma das coisas que a mim gerou grandes conflitos emocionais foi os discursos religiosos mal formulados, né? Um deles era esse, né? Que quando a gente lê a Bíblia de uma determinada maneira, a gente às vezes tem a tendência de, pela nossa própria ignorância, né? De
de levar as palavras ao pé da letra, né? Quando a gente já sabe que Jesus falou muitas vezes sobre forma de até de poesia, né? Ele não ele então a gente tem que entender as coisas de modo muito mais profundo do que aquilo que está escrito ali, aquela simples frase que muitas vezes a gente decora, né? Amai vossos inimigos. E aí a pessoa fica se recriminando, se culpando, porque não consegue amar, né? Não consegue ter amor a esse inimigo igual que tem a mãe, né? Igual que tem as pessoas que são, digamos assim, afáveis, né? E não se trata disso. E aqui ele esclarece perfeitamente isso, né? Que não se trata de amar da mesma maneira, simplesmente da gente não desejar o mal, que já seria uma grande, no nosso nível evolutivo já é um grande perdão, né? Que é genuinamente eu não desejar, não ter nenhuma intenção, né, de humilhar essa pessoa em nenhum momento, porque muitas vezes eu digo, sim, eu perdoei, mas Deus sabe o que faz. No fim, o que que eu tô fazendo? Deus sabe o que faz, eu tô desejando que Deus puna essa pessoa, né? E, e basta que a gente não se coloque como um ser superior para que a gente consiga ter esse tipo de sensação e pensamento, né? Porque no momento que eu digo eu sou melhor que ele, porque eu não faria o que ele fez, eu faria outras coisas, né? Talvez o que ele fez eu realmente não faria, mas eu faria, eu faço outras coisas, só que eu não coloco na balança como sendo igual. E aí, o que que eu digo? Eu sou maior que ele, né? E aqui embaixo ele fala: se tu é melhor que ele, se tu se sente melhor que ele, poxa, perdoe. Sim, Faça porque na o verdade, exemplo. se tu és melhor, tu tens mais o conhecimento, então tu és capaz de fazer mais, de Tu dar tem mais mais, condição, né? né? Tens mais condição, mas não me parece, né? Volta, sobe um pouquinho mais, Mac, para mim tem uma frase que assim para mim é aí. Essa frase, amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, não é como é que diz? Visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo diverso ao contato de um amigo. Ou seja, gente, essa leitura para mim ela é tão maravilhosa porque é exatamente isso que tu disseste. Ela vai, e por isso que para mim o Evangelho segundo o Espiritismo é tão maravilhoso, porque ele vai explicar de um modo tão fácil e com, para mim, né, particularmente com um sentido tão grandioso que eu digo, é óbvio como é que eu quero amar ao inimigo, né, do mesmo modo, trazendo ele para minha casa, né? Sim, para ser meu amigo, né? Para ser Almoçar meu comigo na amigo, se mesa. eu não Aham. confio nele, volta de novo aquela coisa, eu vou estar Sim, se mudando, trata de confiança, né? exato, eu vou estar mudando exteriormente. Não, vem cá, mas dentro de mim, se eu não confio em uma pessoa, eu não confio. E o que a mensagem quer dizer, o que o evangelho quer dizer e o que a explicação nos mostra é que tu não precisas trazer um inimigo para baixo do teu teto, né? Tu deixa ele onde ele está, sem desejar o mal, desejando o bem, dizendo, olha, eu espero que tu possa encontrar a luz e tá tudo bem, mas eu não tenho condições de trazer para minha casa, porque a gente não tem a mesma afinidade. E para que, já dizia a leitura anterior da Joana, né? Ausenta-te dos teus amigos de pedra ou das pessoas de coração de pedra, de sentimentos gelados. Amplia o teu círculo de amizades com pessoas que tenham a mesma ideia, que tenham a mesma condição que tu, digamos, né? Estejam no mesmo nível vibracional. E é exatamente, mais uma vez, né? Evangelho e mensagem, somando um ao outro. E aí eu queria começar bem nesse assunto. Eu tô pensando já há 2 semanas de começar. Eu comecei uma corrente do bem, né? Esses dias, uma semana. E aí eu falei, gente, quando as pessoas reclamam da internet, falam assim, ai, nossa, a internet trouxe muita coisa ruim, Depende, gente. Tem coisa mais maravilhosa. Antigamente, pensem só, tá? Vê se eu tô indo no fluxo. Tu ligava a TV e tu tinha 4, 5 canais, tá? E era aquilo. Ou seja, era o que eles queriam te falar. E a gente não tinha muita alternativa. Tinha o rádio, né? Mas assim, para ver, nós não tínhamos 50 milhões de canais, internet, livre-arbítrio.
Hoje eu tenho livre-arbítrio de seguir as pessoas que a mim me interessam. Agora, o que a gente faz? Não, a gente está usando aquilo para 50 milhões de fugas diferentes, para me conectar com coisas que talvez não estejam me fazendo tão bem, né? Para ir lá jogar minha raiva em pessoas que eu nunca vi na minha vida e que eu tô morrendo de inveja, então eu vou lá e critico o tempo todo, né? Porque eu me escondo atrás de uma fotinha de um cachorrinho, de um gatinho, nananana. Tá, ok, tá tudo bem. Essa é a tua vibração, né? Então vibre assim. Mas olha a oportunidade que nós temos, e era essa o que eu ia dizer para as pessoas era, gente, se conectem com coisas que façam sentido para vocês. Deixem de seguir, porque às vezes a gente reclama e segue seguindo, né? Olha que absurdo essa pessoa. Gente, deixa de seguir. Entende? Então, por que a gente fica fortificando coisas que não nos fazem bem? Né? A pergunta que eu fico pensando, assim, eu fiz uma limpeza esses dias e eu falei, por que mesmo que eu tô seguindo essa pessoa? Só para me entender. Ah, tá, não faz sentido para mim mais. Deve ter feito, né? Ok. Deixa de seguir e tá tudo certo, né? Então eu falei, se cada um de nós, e aí eu ia pedir isso, né? Que cada um de nós indicasse alguém da qual está seguindo e que está fazendo diferença na sua vida, para que mais pessoas tenham oportunidade de viver aquilo, né? Ou seja, divida coisas boas, divida coisas que tá te fazendo bem. Vamos fomentar é, coisas com sentido. Pelo menos, né? Cada um vai ter o seu sentido. Não estou dizendo que uma coisa em concreto só faça sentido, mas estou dizendo, né? Vamos fazer essa corrente do bem, que é distribuir o bem. Se aquilo está te fazendo bem, fale para os outros. Pode ser que faça bem para outras pessoas. Não guarde para si, né? Então, muitas vezes a gente fica com esse egoísmo, né? É bom, é só para mim. É, E aí, quando o Bert e as constelações familiares, quando elas trazem essa coisa de perdoar o inimigo, perdoar quem, né? Por o excluído, né? Que foi quem fez alguma coisa grave na família, ele tá falando exatamente disso. Exatamente. Ele não está dizendo ame aquela pessoa, ele não está dizendo isso, ele só está dizendo aquilo aconteceu. Ele não está dizendo concorde com aquele que Isso, ele aconteceu. está dizendo aquilo aconteceu. E o que ele chama de exclusão é isso, é parar de emanar uma energia ruim, né? Tipo assim, de ódio, de vingança, de por mais que eu não faça nada, eu fico aqui, tomara que morra, tomara que se estrepe É, todo inteirinho, tomara que nunca aconteça, né? E é isso só que a constelação fala, exatamente isso. Acolha não é trazer para casa, é dizer, exato. ok, eu te vejo pelo que tu fez, né? E eu te dou um lugar aqui no canto para mim não esquecer que isso aconteceu, mas eu deixo para ti, né, a responsabilidade do que foi, do que aconteceu e eu sigo a minha vida. Acolha no seu coração, né? Que é É fazer exatamente corte do ódio, né, a na verdade. proposta, é exato, acolha no seu coração. Tu não precisa estar cheio de afetos com aquela pessoa, né? E tanto que ele diz, amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza. Ou seja, Jesus mesmo coloca que, pessoal, naturalmente não faz parte da natureza vostra ter uma afeição. E é ok, eu não estou pedindo isso. Eu não estou pedindo isso. Sobe mais um pouquinho, por favor. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso aí. Que Olha só, ele, a ó, ternura de pressupõe a novo, confiança. exato. Então ele fala de novo. Não estou pedindo para vocês a ternura que se dispensa um irmão, um amigo, que pressupõe a confiança, né? Mas que vocês realmente simplesmente acolham aquela pessoa como, né, Jesus fez na cruz, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus, sim, um ser superior, com o conhecimento superior, usando moralmente desse conhecimento superior. Perdoa, pais, eles não sabem, eles são ignorantes nesse sentido, eles não estão fazendo por mal, no sentido, sim, eles estão me machucando, e Mas é o que aquelas eles pessoas, conhecem, né, da vida. exato, os inimigos estão me machucando, mas talvez na cabeça deles, eles também estejam certos, dentro da ignorância deles, do conhecimento deles,
Então, quem sou eu para julgar, né? É difícil? Puxa vida, senão a gente não estava no mundo de provas e expiações, a gente já estava no mundo celeste. Mas vamos começar ao menos a refletir sobre isso, né? Começar realmente a identificar que eu não sou capaz nem de Não acolher desejar o mal. Sim, não, este de parar de pensamento, desejar o mal, sim. parar de desejar o mal. Eu não consigo nem acolher o pensamento de poder parar de desejar o mal. Nossa, eu não consigo nem, né, simplesmente olhar para essa mensagem sem sentir raiva. E vou falar de novo a questão da água, que eu já falei em algum momento aqui. Quando eu ignoro alguém, é exclusão. Isso não é perdoar. Quando eu digo, eu nem quero pensar nisso, deixa ele lá. Isso não é perdão, gente. Entendeu? Perdão é eu ver aquela pessoa, ver no sentido de, né, considerar que ela existe, não é? Porque quando se faz um experimento, tu coloca duas águas e tu coloca vários sentimentos, a única que apodreceu foi a do ignorar. Ou seja, gente, a gente tem que entender que se eu finjo que aquilo não existe, ignorar é o pior dos sentimentos que tem. É a exclusão total e absoluta daquela coisa. Ou seja, eu não tô nem me possibilitando entrar em contato com esse novo aprendizado. Porque, ó, provavelmente eu tenho medo de pensar naquela criatura e ver o quanto de ódio eu ainda tenho no meu coração por causa daquilo. Exatamente. E eu acho que tem tem uma linha muito tênue aí, Má, quando a gente diz ele lá, eu aqui. Porque se tu diz o ele lá, eu aqui com raiva, né? Obviamente, tu não perdoou, tu estás excluindo. Mas se tu dizes olha, ele é meu inimigo, eu não consigo ter essa ternura, mas é ok, eu aceito no meu coração que o que passou era para eu crescer, né? Como ele diz, agradeça essa pessoa que foi colocada no seu caminho para tu cresceres, então tu diz, talvez, meu Deus, eu ainda não entendo, mas ok, eu desejo que essa pessoa seja feliz dentro do caminho dela e eu vou ser feliz dentro do meu caminho. Continua sendo ele lá, eu aqui, mas a vibração é diferente. Naquele momento tu não ignoras mais no sentido ele lá e eu aqui e eu não quero mais nunca ver, eu espero que morra, etc e tal. Agora, ele lá e eu aqui no sentido de não precisamos ser amigos. Gente, a gente não precisa ser amigo do inimigo, não é isso. É realmente ter a paz, porque quando a gente se libera dessa raiva, a primeira pessoa que ganha somos nós mesmos. Com a paz que a gente sente dentro, que diz, que nos liberta, né? Que diz, ok, deixa a responsabilidade dele. Não quer dizer que fez certo, que fez errado, que eu tenho que aceitar que eu concorde. Não tem nada a ver. Deixa a responsabilidade daquela pessoa para aquela pessoa, eu vou pegar minha responsabilidade. Poxa, talvez eu tenha sido muito ingênuo, talvez eu tenha falado uma palavra que eu não percebi que tinha sido rude. Puxa, daqui a pouco eu peguei num calcanhar, né? Pisei na unha encravada daquela pessoa sem perceber. Puxa vida, reflete e diz, poxa, meu Deus, me perdoa se eu fiz algum mal para aquela pessoa também e ela me respondeu igual, puxa, que eu também possa ser perdoado e que ela possa ser perdoada por mim, apesar de eu não compreender. Vamos nos colocar um pouco mais na humildade. É fácil? Não. Eu, Karina, consigo? Sempre? Não. Também sou humana e também estou tentando. É por isso que a gente está junto no mesmo barco, conversando para a gente tentar, né, ao menos começar a refletir, identificar para melhorar a nossa vida e, obviamente, estar mais preparados, se Deus quiser, para esse mundo de regeneração que chega logo aí. Então o aprendizado para mim de hoje é deixar a responsabilidade para quem é de dever e assim eu me libero para fazer as minhas coisas. Enquanto eu me achar melhor do que o outro, julgando o outro, eu estou num caminho completamente equivocado, porque se eu sou melhor, eu tenho que fazer melhor, né? Então é arrogância pura e dura eu me achar melhor, porque eu jamais faria aquilo. Mas se tu também não é nem capaz de perdoar, quer dizer que a gente não sabe se jamais faria aquilo mesmo. Eu não sei que tessitura foi, em que condição foi, né? A gente só sabe se a gente é capaz de fazer uma coisa ou outra quando a situação chega, né? Muitas vezes a gente não se conhece, gente. A gente tem que partir dessa premissa.
A gente não sabe se numa determinada circunstância a gente agiria como a gente acha que agiria. Exatamente. Ai, eu nunca mataria ninguém. Aí chega no mesmo. Ah, mas se alguém fizesse isso com um filho meu Deus, eu matava. A gente tem condições, né? Eu sempre digo, se todo mundo tem um preço. Tem uns que são mais baratos, outros são mais caros. A gente é assim. Ah, nunca me corromperia por nada do mundo. Gente, será? Não sei, é porque talvez tu nunca teve oportunidade. Deus é tão bom que nunca te colocou esse desafio na vida, entendeu? Porque daqui a pouco, por alguma coisa. Ah, não, mas daí se um filho meu tivesse assim bem doente, precisa. Ah, então quer dizer que não é nunca, né? Então é simplesmente a gente entender que todos aqui temos telhado de vidro. Quando vai picar o nosso, não sei. Quer dizer, toda hora, né? Mas Quem não tem pecados que atire a primeira pedra, né? E nós então estamos sempre atirando várias. se trata disso, a gente viver a nossa vida. Deixa os outros, dá a responsabilidade para o outro, te liberta para aprender com aquilo. Porque no momento que tu viveu aquilo, tu consegue dizer, ó, eu já estive ali, eu não quero aquilo para mim, né? Então eu dou para aquela pessoa o que é dela e eu fico com o que é meu, que é a experiência, né? E dessa experiência, a partir de agora, né, eu já sei como é que funciona e eu vou ser mais inteligente emocional nesse sentido. Que passagem. A minha, essa daí é para ler e reler toda semana, se não todo dia. Então, se ninguém mais tem nenhum comentário, vamos se encaminhando para o nosso encerramento. Estudo de extrema importância, denso de conhecimento, de sabedoria, que se a gente conseguir se entregar a ele sem resistência egóica, sem justificativa, explicações, historinhas, sente, é só sentir. Se não consegue ainda, sente que eu não consigo ainda. Peça ajuda. Os espíritos que vibram no bem, os nossos amigos espirituais, eles estão aqui para nos ajudar. Muitas vezes a gente não pede ajuda, escondido atrás de um complexo de bondade, não vou atrapalhar os bons espíritos. Gente, eles estão aqui só para isso. Essa é a minha arrogância de não querer pedir ajuda e de muitas vezes, então, não estar numa postura de querer mudar. Porque se eu peço ajuda, eu corro o risco de ser ajudado. Então, vamos nos centrar profundamente no nosso eu, nas nossas reais intenções, quando a gente faz uma pergunta para alguém, quando a gente faz. Tudo que a gente faz, existe uma intenção por trás disso. E que é o que Deus fala. Lá em cima, a única coisa que será julgada são as nossas intenções. Que eu acredito que muitas vezes a gente não as conheça realmente. Então, o convite de hoje é para que a gente entenda quais são as nossas reais intenções em tudo que a gente faz. Isso vai falar muito sobre nós, isso vai dar um caminho enorme de onde a gente deve começar a trilhar essa estrada do bem, essa estrada do aprendizado, que ela é individual. Cada um de nós tem que trilhar a sua estrada. Ela é solitária e ela é individual, porque os processos são, as emoções são de cada um de nós. Às vezes o outro não consegue entender, não precisa entender, quem tem que entender sou eu. Então, quando a gente faz o movimento de olhar para dentro, é olhar para dentro profundamente, é olhar para dentro das pequenas coisas. As grandes coisas a gente já vê, já são gritantes, o outro já nos acusa das grandes coisas, e as pequenas? Então, convite de olhar para as suas intenções essa semana. Com que intenção eu faço tudo? Com que intenção eu faço o bem para o outro? De ganhar algo em troca? Ou com a intenção genuína de um amor para distribuir o amor, para fazer uma cadeia do bem? De que forma? Eu preciso ser honesta comigo mesmo, eu preciso começar a tentar ser honesta comigo mesmo. Então, muito agradecida por essas palavras, esse conhecimento, né? Como muda a nossa visão quando a gente entende algo novo, um conceito novo, e também eu tenho a responsabilidade, quando eu aprendo algo novo, de tentar, pelo menos, exercitar tudo isso no meu dia a dia, para ver até quanto eu consigo, né? E se não, fazer o exercício de aprender todos os dias, um passinho por vez.
que nem um bebezinho que começa a caminhar. Assim somos nós na Terra para o nosso aprendizado moral. É que nem um bebezinho gatinhando, vamos cair várias vezes, mas o importante é que a gente saiba para onde a gente está indo. Então que fique essa reflexão para todo mundo que nos assistir e espero que toque no fundo do coração de cada um de vocês, porque assim a humanidade vai ser muito melhor. Muito obrigada e semana que vem, se Deus quiser, estamos aqui novamente.